Muito bem. Na semana passada, nós vimos esse quadro aqui, né, que indica a jornada da nossa vida. Qual era a nossa situação antes de chegar à cruz de Jesus Cristo e depois nós atravessamos a ponte sobre o abismo quando nós chegamos à pessoa de Jesus Cristo, e aí começa a nossa jornada da nossa vida de altos e baixos. Então eu quero fazer uma ilustração, que eu estava pensando no assunto e me veio isso na mente. A ilustração é o seguinte: quando uma criança nasce, a criança nasce pequenininha, né? Totalmente dependente da mãe nos primeiros dias, porque a mãe tem que amamentar, a criança se alimenta do leite materno. Depois a criança vai crescendo, dentro da maneira como Deus criou a gente. Uma criança não fica pequenininha a vida inteira. Uma criança vai crescendo, mas vai buscando um tipo de dependência mais a Deus do que aos seus próprios pais. Enquanto é uma criança, os pais é que têm que conduzir a criança para encontrar um estilo de vida ou encontrar a Deus. A criança, quando nasce, no coração dela, é no nosso coração, desde que nos é dado o sopro da vida, que a gente, no nosso coração, já está plantada a semente do relacionamento com Deus. Ninguém foi criado para viver isolado, né? E essa demonstração está muito clara de quando a criança nasce. Mas, por outro lado, quando a criança vai crescendo, quando a gente olha isso do ponto de vista espiritual, da nossa vida espiritual, não é suposto que a gente vai ficar estagnado na nossa vida espiritual para viver até o fim da vida sem crescer, né? Isso aí segue mais ou menos o que se vê na maneira que Deus criou a gente. A gente vai crescendo não só em estatura, né, mas a gente vai crescendo para alcançar uma maturidade, pensar de maneira diferente. O apóstolo Paulo, ele é claro, ele coloca isso de maneira muito clara. O apóstolo Paulo diz: antes eu pensava como criança, eu agia como criança, mas agora, quando ele ganhou maturidade, ele já não pensa e já não age mais como criança, né? A criança, quando a mãe fala assim: meu filho, minha filha, não faz isso não. A criança, o que a criança faz? Vai querer fazer, o ímpeto é de fazer aquilo que a mãe está dizendo para não fazer. Mas às vezes a criança leva um choque e aí aprende que não deve fazer. Assim é a vida, né? O crescimento espiritual, infelizmente, às vezes a pessoa tem que chegar a levar um choque de sofrimento, né? Sofrer alguma coisa para aprender como é que deve agir ou como é que não deve agir. O ponto aqui é o seguinte: nós não fomos criados para ficar estagnados, seja fisicamente ou seja espiritualmente. A gente foi criado para crescer. E aqui, voltando para esse quadro aqui, nós vemos que a cruz de Cristo, que é a que nos leva a atravessar sobre o abismo, né? Passar de um continente para o outro continente sem cair no abismo, né? Ou seja, a ponte aqui, a cruz de Cristo aqui significa a ponte que nos leva ao outro lado da vida, porque na semana passada nós vimos como é que nós éramos antes, né? Como é que nós supostamente éramos antes, como homens naturais, carregando aquele saco nas costas, que aparece aqui, que a pessoa anda, o peso nas costas faz com que a pessoa ande daquele jeito, né? Mas depois que a pessoa chega a Cristo, então começa uma jornada. Essa jornada, que se chama o processo de santificação, depois que a gente chega a Jesus Cristo, ela acontece com alguns altos e baixos, mas você vê aqui pelo quadro que no final nós não vamos estar lá embaixo. No final da jornada, no dia do Senhor, né, nós vamos estar
lá no pico daquela montanha que representa a nossa jornada, a jornada da nossa vida. Então, quando nós já falamos da nossa situação antes, e aí hoje nós vamos ver o que é a próxima etapa da vida, vamos ver o que é o processo de santificação e a meta, o objetivo do processo de santificação, que é um trabalho do Espírito de Deus, é a nossa maturidade espiritual. Buscar a maturidade espiritual. Muito bem. Então, uma pergunta prática para nós nos avaliarmos a nós mesmos, em que ponto a gente está da jornada, se a gente ainda está engatinhando ou se a gente já está num ponto mais elevado desse crescimento espiritual. Eu peguei aqui uma observação muito interessante do pastor Charles Stanley. Ele é um professor e ele é uma pessoa que os alunos dele aprendem realmente dentro da própria experiência dele o que é crescer espiritualmente. Ele diz o seguinte: então agora nós já somos cristãos, nós já chegamos aos pés de Cristo, então o tempo está correndo rápido. Basta a gente ver pela nossa vida que a gente pensa que uma coisa que aconteceu ontem foi recente, mas as coisas estão correndo mais rápido do que a gente imagina. A gente está chegando, avançando na idade, mas resta saber se nós estamos avançando no nosso crescimento espiritual, porque a gente pode ter 100 anos de idade e não ter crescido espiritualmente nada. A gente ainda pode estar lá engatinhando, ao passo que o propósito de Deus, para isso veio Jesus Cristo, para transformar a gente e não para a gente ficar estagnado espiritualmente no mesmo ponto que a gente estava antes. Então, essa reflexão do pastor Charles Stanley, ele diz o seguinte: ok, agora nós somos cristãos, mas o tempo está correndo rápido, né? E nós temos que checar, verificar se nós estamos vivendo aquele primeiro comprometimento que a gente fez com Cristo, aquele primeiro amor de quando chegou a Cristo, ou se o primeiro amor já se esfriou. Vamos fazer uma autoavaliação nossa, né, em oração, coisas dessa ordem, para a gente ver. Deixa eu ver aqui em que ponto eu estou. Eu estou mais avançando ou eu estou ainda sem avançar? Então, a primeira pergunta é o seguinte: como é que eu estou crescendo espiritualmente? Como é que eu estou crescendo espiritualmente? Então, isso é o ponto que a gente deve colocar atenção na nossa vida, para a gente ver o nosso termômetro espiritual. Se a gente ainda está lá numa temperatura muito fria, ou se o nosso termômetro da nossa vida espiritual já está um pouco mais acima. Então, essa preocupação é que existe. Por quê? Porque as tentações continuam existindo na vida, né? A gente está sempre naquela luta da carne contra o espírito. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Então, aquela luta que existe, do que o apóstolo Paulo fala, inclusive ele ensina isso na carta aos Romanos, aquela luta entre a carne e o espírito, aquilo acontece todo dia. Todo dia tem tentação, todo dia tem uma prova. Então, a segunda pergunta que o pastor Charles Stanley sugere para nós é o seguinte: como estão os nossos hábitos na nossa nova vida em Cristo? A gente tem os mesmos hábitos que a gente tinha quando a gente pensava como menino, ou os nossos hábitos mudaram? Essa é uma pergunta muito importante para a nossa reflexão. Se a gente chegar à conclusão que a gente não teve a mudança nos nossos hábitos, na nossa nova vida em Cristo, então é uma coisa que a gente tem que buscar a ajuda do Senhor para melhorar os nossos hábitos, para ser mais como Jesus Cristo. A outra coisa que ele pergunta é o seguinte: como é que nós podemos dizer
sobre a nossa fé. Como é que está a nossa fé na continuação do nosso crescimento? Como é que está a nossa fé? A gente crê de uma forma mais firme à medida que a nossa jornada vai acontecendo? A nossa fé vai aumentando ou a nossa fé está também congelada? Esse seria um termo muito bom para a gente usar. Então, o que acontece? Uma das características que o apóstolo Paulo menciona e que a gente vê em toda a Bíblia é o seguinte: é a gente verificar na prática da nossa vida como a gente está vivendo hoje em comparação de como a gente estava vivendo no momento em que nós chegamos aos pés de Jesus Cristo. E o termômetro disso é o seguinte: quanto mais fome a gente sente de Deus, quanto mais fome a gente sente no nosso relacionamento com Deus, isso é um bom termômetro, porque se a gente não tem apetite sobre as coisas de Deus, se a gente não tem apetite no relacionamento com Deus, a gente está frio na fé. Então o nosso apetite pelas coisas de Deus, o nosso apetite pelo nosso relacionamento com Deus, ele é o bom termômetro, porque se a gente não tem fome de Deus, então nós não estamos no caminho que a gente deveria estar. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? Os políticos falando bonito? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então veja, o ouvir da palavra de Deus é uma coisa essencial para alimentar a nossa fé, tanto quanto é essencial a gente ter um bom prato de comida para comer. Né? A gente tem um bom prato de comida para comer, aquelas comidas gostosas que a irmã Alice faz, aquilo é bom para o nosso corpo. Mas o prato de comida gostosa, né, ele alimenta o nosso corpo, mas não alimenta a nossa alma. O que alimenta a nossa alma, número 1, é ouvir da palavra de Deus. O número 2 é o seguinte: é a nossa sede por nós estarmos pertos no nosso relacionamento com Deus. Como é que isto se vê na prática? Pela nossa necessidade de oração. Pela nossa necessidade de oração. Quando a gente acorda de manhã e a primeira coisa que a gente sente no coração é a vontade de falar com Deus em oração, isso é um bom termômetro, porque mostra que nós temos necessidade de estarmos falando com Deus. Né? Se a gente passou o dia inteiro e foi dormir, ficou ocupado com um monte de coisas que a gente fez, mas a gente não teve sede de falar com Deus, isso é um mau sinal do ponto de vista do nosso crescimento espiritual. Se a gente não tiver sede de ler a nossa devocional ou da gente refletir sobre a palavra de Deus todo dia, né, é sinal que o nosso apetite está fraco. Né? A pessoa que está doente, fisicamente falando, geralmente a pessoa que está doente, ela tem apetite para comer? Não. Quem está doente não tem apetite para comer. Quem está doente espiritualmente não tem apetite para comer, se alimentar da palavra de Deus e nem para orar. Então, os bons sinais que ele dá são os sinais de que a gente tenha fome. Eu fico impressionado e eu passei isso para todas as pessoas que estão vendo esses vídeos aqui da igreja, as mensagens e o material que eu mandei das apostilas para treinamento de evangelistas lá em Moçambique. Eu fico impressionado quando eles me mandam aquelas fotos. Eles ainda não estão mandando vídeos porque não estão equipados para isso. Vai chegar o ponto que eles vão mandar vídeos para a gente aprender com eles. Porque, na verdade, não somos nós que temos tudo para ensinar para eles. Eles também têm o que ensinar para nós. E uma das coisas que a gente aprende é que todas as vezes que as pessoas estão em necessidade, até em necessidade material, elas têm não só fome de comer, mas elas estão buscando de Deus. Né? Então, é uma coisa muito triste a gente ver as pessoas que estão frias, espiritualmente falando, que tem tudo do ponto de vista material, e aí se acham, não, está tudo bem, para mim está tudo, graças a Deus está tudo bem para mim. Mas será que espiritualmente falando, a gente está realmente crescendo espiritualmente? Então, para a gente buscar na Bíblia o fundamento disso, que o pastor Charles Stanley está falando, vamos dar uma lida
na segunda carta de Pedro, capítulo número 3, versículos 17 e 18. Segunda carta de Pedro, começar por aí. Segunda carta de Pedro, Capítulo número 3, versículos 17 e 18. Pedro 3, 17 e 18. 3, 17 e 18. Lê um pouquinho mais alto do que o normal, para que fique gravado bem para os irmãos lá poderem ouvir. O que diz aí na carta de Pedro 3, 17 e 18? O que diz aí? Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, o que tem? O 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. E que coisa linda que o apóstolo Pedro está chamando a atenção. Para a gente não entrar no mesmo problema dos homens abomináveis, né, que um dia eles vão ser arrebatados, né, mas não arrebatados. Os homens abomináveis é um sinal de que eles não estão vivendo segundo a vontade de Deus. Os homens abomináveis são aqueles que estão metidos na sujeira, são aqueles que estão metidos nas coisas que a Bíblia diz que são abomináveis, né? A mentira, a promiscuidade sexual, né? O que mais se vê aí no mundo é o quê? Todos os apelos são para promiscuidade sexual. E uma coisa que está escrito lá, que está lá escrito, Deus sabia que isso ia acontecer no meio do homem que está arrebatado pelo pecado, né? De homem ter relações com homem, mulher ter relações com mulher. É uma coisa triste a gente ver na televisão, né? Esses tipos de coisa. Esses são os homens abomináveis, como são os mentirosos, como são os que pregam falsa doutrina, como são aqueles que estão em adultério, como são todas as coisas que vêm da carne, que estão explicadas lá na primeira parte de Gálatas, capítulo número 5. Então, aqui o Pedrinho, né, o nosso amigo Pedrinho, ele coloca isso de maneira bem clara. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, das coisas que ele já falou, né, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Eu não sei nem o que quer dizer essa palavra, mas cair da sua firmeza, ou seja, não descuidar da nossa firmeza do ponto de vista da nossa vida espiritual, não é isso? Então, quando ele diz, então, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a Ele seja dada toda a glória assim e no dia da eternidade. Então, a meta é a gente crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É só conhecer Jesus assim, do ponto de vista de conhecimento, ou viver aquilo que Jesus Cristo quer que a gente viva? É viver, mais do que conhecer, é conhecer e viver a nossa fé, não é isso? A outra coisa que o pastor Charles Stanley, o que ele diz a respeito desse assunto, e aí a gente vai ver em seguida uma outra passagem bíblica, é o seguinte: ele diz, um dos primeiros indicadores de que nós estamos ganhando maturidade na nossa caminhada cristã, uma caminhada, né? É que nós estamos crescendo a nossa fome de Deus, não?
Então aí ele continua dizendo outras coisas mais, mas eu quero falar resumidamente, crescer na palavra de Deus, crescer na graça de Deus, que é estendida a nós gratuitamente. A gente não tem como comprar a graça de Deus, a gente não tem como comprar o favor de Deus, e assim a gente vai continuar falando, porque tudo nessa jornada, tudo que se segue, trata-se do crescimento espiritual, o que é a meta. Então, o crescimento espiritual é um trabalho do Espírito Santo de Deus. Onde é que está um dos lugares onde está escrito isso? É no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 1 ao 8. Evangelho de João, capítulo número 16, versículos 1 ao 8. Então agora vamos consultar lá o nosso amigo Joãozinho. João, o apóstolo amado de Cristo, todos eles eram amados, mas João tinha assim um amorzinho mais chegado, né, pelo Senhor. Então 16. Por que Joãozinho é chamado do apóstolo amado? Não quer dizer que os outros não amavam a Cristo, e não quer dizer que Cristo fazia distinção. É que cada um de nós, a jornada nossa é diferente. A gente não pode supor que a nossa jornada espiritual está no mesmo ponto. A gente pode ser pai e filho, a gente pode ser marido e mulher, mas cada um de nós tem um relacionamento com Deus, e portanto cada um de nós está numa etapa de crescimento diferente dos demais. Então vamos ver o que o Evangelho de João, capítulos 16, 1 ao 8, o que ele diz. Quem é que quer ler o Evangelho de João 16, 1 ao 8? Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e eu, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Veja que passagem essa desse Evangelho, que passagem riquíssima. Qual é a passagem, o que é que chamou a atenção de vocês, assim, imediatamente, ao lerem esse Evangelho? O que chamou? Eu quero ver se a gente faz aqui uma interação. O que chamou a sua atenção nesse... O que chamou a atenção de vocês nessa leitura? No início da leitura, tem muitas coisas que têm acontecido ao longo dos anos. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E se alguém vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Essa observação é importantíssima. Veja só, nós não temos nenhuma desculpa, não podemos dizer que não sabemos do que ia acontecer, porque Deus nunca nos apanha de surpresa. Nunca nos apanha de surpresa. Aqui está muito claro. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Ele fala sinagoga porque o público dele
né, naquela época, eles estavam ainda ligados nas sinagogas. A gente se lembra que o cristianismo começou com Jesus Cristo, que era judeu, e ele pregava nas sinagogas. Depois que Jesus Cristo se foi, é que começaram a se reunir aos domingos em lugar dos sábados, naqueles lugares escondidos por causa da perseguição. Então, por isso é que ele fala que expulsar-vos-ão das sinagogas. É o mesmo que dizer o seguinte: olha, vocês não vão à igreja não, né? Aqui está escrito, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará de fazer um serviço a Deus. Que os muçulmanos que são, eu não estou generalizando, mas que os radicais muçulmanos estão fazendo? O que esse Estado Islâmico está fazendo? O que ele está fazendo? Eles vão num lugar onde eles sabem que os cristãos estão, e aí eles verificam, né, estão lá reunidos, etc. Então eles verificam o seguinte: se eles perguntam e aquele cristão ou aquela pessoa que está ali souber falar um verso do Alcorão, né, então é um sinal que eles estão sabendo de que estão ligados com Alá. Alá não é o mesmo Deus dos cristãos. Alá não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A gente já teve a oportunidade de falar isso. Alá não é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então o que acontece? Diz assim: virá a hora em que qualquer dos que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Qual é a filosofia deles? Que matando eles vão para o paraíso. Matando um cristão, que eles vão para o paraíso. Não é isso? Está escrito lá. A gente não pode dizer que o que está acontecendo, que eu não sabia, porque já tinha Jesus Cristo esclarecido que muitos vão matar pensando que estão fazendo um serviço a Deus. Que Deus? O nosso Deus pede que se faça um serviço matando os outros? Não, está fazendo um serviço ao Deus deles, ao Deus que eles adoram. Então, está claro, não tem novidade, é só a gente ler. Por que a gente tem que ler e estudar a palavra de Deus? Porque aí a gente interpreta o que está acontecendo de acordo com o que já foi dito que ia acontecer. Não é isso mesmo? Então aí diz: e isto vos farão porque não conheceram a quem? Nem ao meu Pai e nem a mim. Se eles conhecessem o Pai de Jesus Cristo, e se conhecessem a Jesus Cristo, jamais eles iriam estar matando para dizer que estão fazendo um serviço a Deus. Não é isso mesmo? E aí, no versículo 4 tem outra coisa muito interessante que diz aqui: mas tenho-vos dito isso a fim de quê? Quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Então ele estava anunciando para a gente o que ia acontecer, para quando chegasse a hora que já chegou, né, a gente se lembrasse de que ele já tinha avisado aquilo. E eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. Né? Agora, então, ele diz que vai de volta para o Pai, porque ele tem um propósito de preparar uma casa para nós na eternidade. Depois ele vai voltar para buscar a sua igreja, não é isso? Então ele diz: antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. O que aconteceu ali entre os discípulos dele quando ele disse que ia embora de volta para o Pai? Eles ficaram felizes? Não. Eles ficaram tristes por quê? Porque aquele que os protegia, aquele que os alimentava, aquele que os dava esperança, estava indo para o Pai. Então encheram o coração deles de tristeza. Não é isso mesmo? A gente no outro dia viu isso aqui, as perguntas que eles fizeram. E para onde é que o senhor vai? Ele já tinha dito para onde é que ele ia. Então eles estavam confusos, não estavam tranquilos. Por quê? Porque não tinham ainda sido convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que nos convence é o Espírito Santo de Deus. E aí ele completa dizendo assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Ele estava falando de quem? Do Espírito Santo de Deus, que veio
né, para todos no dia de Pentecostes, né? E aí diz o seguinte: e quando ele vier, o que o Espírito Santo vai fazer? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No material que eu mandei para os nossos irmãos lá em Moçambique, na apostila que eu mandei, eu falei que quando eles fizerem eles sabem do que eu estou falando, mas eu gosto de botar a coisa de forma sistemática. Então, quando houver uma cruzada de evangelismo para alcançar as pessoas para Cristo, a gente tem que dar a mensagem completa. A mensagem completa. O que o Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas que Deus levantou, qual era a mensagem dele quando ele fazia aquelas cruzadas? Ele dizia a verdade completa. Ele não falava somente do amor e da graça de Deus. Ele falava do juízo de Deus sobre a humanidade. Ele não falava... Hoje a gente encontra, infelizmente, muitas igrejas que só falam as coisas que são boas de ouvir. Falam da graça de Deus, falam do amor de Deus, mas não falam da justiça de Deus e não falam do juízo final. É preciso que a mensagem seja em cruzada evangelística, seja na evangelização de grupos, seja na evangelização individual, face a face. É preciso que a gente diga qual é o plano completo de Deus. O plano completo de Deus, né, ele vem da graça, né, implica que a gente aceite a Jesus Cristo pela fé, que a gente saiba a que ele veio, que foi para nos resgatar, mas também que a gente saiba que se a gente não crescer espiritualmente, se a nossa maturidade espiritual não crescer, né, diante das coisas as mensagens que a gente vê pela mídia, as mensagens que a gente vê do mundo, muita gente fica, ainda que cristão, fica confuso. Por quê? Porque não tem o relacionamento com Deus de perto, porque não conhece da palavra de Deus e que, portanto, fica ali naquele terreno de dúvida. É preciso que as pessoas saibam que nós temos o livre-arbítrio, sim. Deus não vai agarrar a gente pelo pescoço para obrigar a gente, como muitos fazem, obrigar a gente a aceitar Jesus Cristo, mas é preciso que todos saibam que quando tomam a decisão de não aceitar a graça de Deus na nossa vida, aquilo dali implica uma consequência. Qual é a consequência? É a que virá com o juízo final. Quando está escrito que aquele que está em Cristo e que persevera até o fim, né, ele vai ter um destino. Mas aquele que não está no caminho do Senhor, né, o que acontece? Haverá alguma consequência. Aliás, eu estava falando com uma pessoa que me chamou hoje de manhã, lá de Chicago, aquele meu amigo de Chicago, e ele disse o seguinte: olha, pastor, eu estou muito triste porque eu fiz uma coisa que não era para fazer, não era suposto de fazer. Eu não vou compartilhar os detalhes porque não importa. O fato é o seguinte: ele estava arrependido pelo que ele fez, e isso mostra que o Espírito de Deus é que convenceu a ele de que o que ele fez estava errado. Porque pela nossa natureza humana, a gente pode estar fazendo a coisa mais contra a lei de Deus, que a gente nunca vai assumir que está fazendo alguma coisa errada. Se o Espírito de Deus não estiver vivendo na pessoa, ele é que nos convence do pecado. Se o Espírito de Deus não estiver em nós, tudo vai ser normal. Aí o que acontece? Quando você vê, agorinha mesmo, eu fui lá para comprar o meu cafezinho e tal, aí eu vim pela rua e eu tinha que entrar no sinal para dobrar à esquerda. Aí o sinal estava aberto para mim e tinha uma porção de carros ali parados, mas quando uma senhora viu que eu estava pronto para atravessar aquela outra linha, ela veio e parou bem na minha frente. Eu não falei com ela, nem ela falou comigo, mas a expressão dela ali no volante estava mostrando o seguinte: ela estava culpando o da frente. Ela estava culpando os outros que estavam na frente dela. Ela não se deu conta de que ela que parou do lugar onde não tinha que parar. Isso é uma coisa triste, porque a pessoa que está em pecado, a pessoa que está afastada de Deus, está sempre procurando alguém para culpar.
Ah, a culpa foi dele, a culpa foi dela. A gente nunca assume a culpa daquilo que a gente faz errado. Isso é um indicador de quê? Que o Espírito Santo não está ali, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado. Não é convencer de que o sinal estava fechado, do que o sinal estava aberto, mas ela deve ter se sentido mal, porque ela viu que ela estava parada no meu caminho, quando era a minha oportunidade de sair. Mas aí ela fazia sinais para a pessoa que estava do lado dela, assim, culpando o cara que estava na frente. Essa é a atitude clara de quem está. O que estava na frente estava certo. O que estava na frente estava certo, quem estava errado era ela. Então, a atitude comum da gente quando a gente está desligado de Deus é o quê? É arrumar sempre uma culpa. Foi o outro que fez isso, então, portanto, eu fiz assim porque o outro fez. Então, isso é uma coisa triste. Então, eu quero crer que, por hoje, nós devemos parar aqui e na semana que vem a gente continua na carta aos Romanos. Eu estou acrescentando essas outras passagens bíblicas para nos dar a ideia do todo. Amém? Quem é que quer, por favor, orar para agradecer ao Senhor pela nossa oportunidade? Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado ao Senhor por mais esta oportunidade que nos deste de podermos estar aqui na Tua casa para juntos Te adorarmos em espírito e em verdade, ó Senhor. Ó Santo Deus, nós Te queremos agradecer por tudo como Tens feito nas nossas vidas, ó Senhor, por nos teres trazido à Tua casa, ó Santo Deus, e queremos Te agradecer, ó Senhor, principalmente pelo Teu Filho amado, ó Senhor, que enviaste a este mundo para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Seríamos nós que pertencíamos e está lá, mas Jesus foi em nosso lugar para nos resgatar de todos os pecados, ó Senhor. Por isto tudo nós Te agradecemos e Te bendizemos, ó Senhor, por tudo quanto Tens feito a favor dos Teus servos, a favor da humanidade. Por isto tudo nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Amém.